Fala, torcedor! E a possível volta de Thiago Silva para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 já está incendiando os debates nos bastidores da imprensa esportiva. Thiago Silva, com 41 anos, depois de tudo que ele construiu durante a carreira dele. E citou que ele foi muito bem no Porto. Isso. E foi campeão português com o Porto. Não me parece fazer muito sentido pôr o Thiago Silva na pré-lista e não levar o Thiago Silva. Eu acho que ele disputa com o Bremer, com o Ibanez e com o Léo Pereira. Aqui eu levaria também, se você quer saber a minha opinião. O que importa é o que o italiano pensa, né? André Rizek, Eric Faria, Caio Ribeiro e Abel Neto soltaram o verbo ao comentar a pré-lista de Carlo Ancelotti. E a presença do veterano zagueiro de 41 anos virou assunto quente no programa. Durante o debate, os jornalistas destacaram que não faz sentido colocar Thiago Silva na pré-lista sem realmente cogitar levá-lo para a Copa. Eric Faria foi direto ao ponto e afirmou que levaria o defensor sem pensar duas vezes, destacando a liderança, a experiência e o altíssimo nível técnico que o craque ainda apresenta mesmo aos 41 anos. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Cara, tem coisas que a gente fala fora do ar com um pouco mais de ênfase, porque a gente tem liberdade para isso. Só que se a gente falar à frente das câmeras, ou falar, eles estão brigando, eles não se dão bem, e não é verdade. Então a gente tem que ser um pouquinho mais comedido agora. Podemos brigar com a educação. Solta, cara. Podemos brigar com a educação aqui, não tem problema. Agora, sabe o que é mais legal de tudo? Aí as pessoas falam, a seleção brasileira não desperta essa paixão, o jogador não gosta da seleção brasileira, os jornalistas são profissionais, eles não são apaixonados. Vê os bastidores e vê se a gente não gosta, se a gente não se emociona, se a gente não se altera. Pô, jornalista que não gosta da seleção brasileira vai fazer outra coisa da vida, amigo, desculpa. Eu acho que tem que cobrir uma Copa do Mundo com isenção, óbvio. Mas o cara que não é apaixonado pela seleção brasileira não é apaixonado por futebol nesse país, certo? Então, assim, a gente não vai lá pra torcer pelo Brasil, a gente vai para trabalhar, mas pô, eu não conheço quem trabalha com futebol e não consiga se envolver com uma seleção brasileira numa Copa do Mundo. Eu vou para torcer também. Tudo bom, Eric Faria? Tudo bem, Zé? Boa tarde. Eu vou para torcer, claro, mas a torcida não vai me prejudicar em nada na minha capacidade de analisar as coisas. Mas assim, eu vou para torcer e torço muito pela seleção brasileira, como torci pela França contra a Argentina. Na final de 2022. Cara, assim, esses períodos assim, antes que antecedem as listas para a Copa do Mundo, eles são sempre muito interessantes, assim, né? É porque a gente a vida ela é tão cheia de acontecimentos que a gente esquece. Mas antes de 22... não teve talvez uma discussão tão pesada como essa do Neymar, mas outras convocações tiveram. Por exemplo, eu me lembro de estar na cobertura da convocação para 2002. Claro que o grande assunto era o Romário, mas falava no Amoroso de ir para a Copa também, Alex, enfim, tinham muitos nomes pipocando. Zé Roberto, que não foi para aquela Copa. Exato, também. O próprio Djalminha, com a confusão que teve. Então, normalmente tem sempre uma pimentinha antes de uma lista, né? Que bom, porque imagina, se a gente chega aqui e tem os 22 prontos, é sinal que a gente não tem muitas opções. Agora, de ontem para hoje, Rizek, eu fiquei pensando muito na pré-lista que a gente divulgou aqui, né, que o Caê divulgou, cara, e me deixou um ponto de interrogação a presença do Thiago Silva, cara. A mim também. Eu acho que a gente vai debater aqui. A todos nós. Porque, assim, não me parece fazer muito sentido pôr o Thiago Silva na pré-lista e não levar o Thiago Silva. Eu acho que, assim, se você põe um jogador desse quilate, de 41 anos, com 4 Copas do Mundo no currículo, numa pré-lista, me parece que ele está fortemente inclinado a levar o Thiago Silva para a Copa do Mundo. Me parece, tá? E o Thiago demonstrou em campo. E daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense, e o que eu vou falar do Fluminense tem muito a ver com o Thiago Silva. E ele deu entrevista pro Guardian e citou o Thiago Silva. Citou que ele foi muito bem no Porto. Isso. E foi campeão português com o Porto. Então, o Porto não é a elite do futebol europeu, mas atua em alto nível na Europa. Não é diferente de você atuar em outros mercados. E ele foi muito bem, ele chegou, botou ordem na casa no Porto e foi campeão português. Então, me deixou com uma pulguinha atrás da orelha essa presença do Thiago Silva ali. E há um ano, no mesmo palco da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, ele fez uma competição irretocável com o Fluminense, enfrentando os principais atacantes. A gente vai falar do Fluminense e você vai ver que a presença do Thiago Silva mudou muito o Fluminense do ano passado para esse ano. Eu trouxe números que vão mostrar como ele foi determinante ano passado na performance do Fluminense. Tem a fala do Ancelotti sobre o Thiago Silva aí, diretor? Porque eu já vou dar uma opinião aqui, cara. Eu levaria, cara. Sinceramente, assim, olha, com todo o respeito, tá? Acho que o Danilo tem uma carreira incrível. O Danilo é o coringa da defesa, né? Que pode jogar de lateral direito nas duas posições da zaga, pode ser lateral esquerdo.
O Thiago não joga de lateral, até onde eu saiba, mas ele joga nas 2 posições da zaga. Melhor do que o Danilo, na minha opinião. Melhor até do que o Léo Pereira, com todo respeito ao Léo Pereira, que é um ótimo zagueiro. Ótimo. Mas é que eu acho que o Thiago Silva tem um patamar, assim, ainda... Eu acho que o Thiago não disputa com o Danilo. Não, com quem for, tô falando. Não, eu digo assim, pra buscar a vaga, vou levar o Danilo ou o Thiago. Eu acho que são questões diferentes. Eu acho que ele disputa com o Bremer, com o Ibanes e com o Léo Pereira. Eu acho que o Ibanes pode fazer lateral direito, assim como o Danilo, né? Então, olha, a fala foi a seguinte. A lateral direita, eu acho que, assim, eu posso estar errado, tá? Na avaliação, pensando com a cabeça da comissão técnica. O Ibanes, na lateral direita, é uma improvisação. O Danilo não é uma improvisação. Perfeito. Embora ele não jogue mais de lateral direito, a vida inteira ele foi lateral direito. Então, e mais, assim, não adianta a gente discutir o Danilo. O Ancelotti já garantiu o Danilo na Copa. Então, são 25 nomes que faltam a gente descobrir. Foi bem avaliado jogando de lateral, né? Na última data FIFA. Pouco contra a Croácia, né? Jogo contra a Croácia. Mas, a fala do Ancelotti... Aliás, foi curioso, porque nessa semana o Ancelotti deu entrevistas. A gente imaginava que ele ficaria fechado numa redoma sem dar entrevistas para não alimentar polêmicas, e ele falou com a imprensa internacional. Deu uma entrevista para a Reuters e falou com o Guardian. E sobre o Guardian ele falou sobre o Thiago Silva. Está no radar, ele vem jogando muito bem, conquistou o Campeonato Português e está em ótima forma física. Líderes são importantes. Felizmente esse elenco tem líderes muito respeitados, líderes que não falam muito, mas dão um bom exemplo, como Alisson, Casemiro, Marquinhos e Rafinha. Nesse sentido, o elenco está em boas mãos. Não é que ele tenha dado algum indício, né? Ele falou, mas não falou. Só que o fato de ele estar na lista, na pré-lista, e ser o Thiago Silva, eu acho natural que a gente fique com essa dúvida aqui. Fala, Bel. Tudo bem, cara? Tudo bem, Zé, Caio, Eric. Boa tarde a todos. O Caio tá rindo por causa da resenha tava quente, né? Tava boa. Daqui a pouco vai esquentar de novo, daqui a pouco. O que mais me chamou a atenção nessa fala aí do Ancelotti sobre o Thiago foi a última frase que ele falou, assim, pô, tá bem no Campeonato Português, tarará, e tá em ótima forma física. Porque, na minha visão, que dúvida você poderia ter em relação ao Thiago Silva? A idade e a forma física. Perfeito. Porque o futebol dele, ninguém tem dúvida. Ele parou de ir para a seleção por causa da idade, não é? E não só o Ancelotti, os técnicos anteriores que dirigiram a seleção brasileira, obviamente pensam em renovação, em caras mais jovens. E o pensamento, imagino, de todos o Thiago não é mais o mesmo. Então vamos procurar renovar. A partir do momento que o técnico, o Ancelotti, fala em liderança, que a gente sabe que o Thiago Silva tem, e fala principalmente em forma física, porque, repito, técnica não precisa pensar. Aí eu concordo com o Eric, que essa é a possibilidade, na minha cabeça também, de repente o Thiago Silva pintar nessa lista. Seria a 5ª Copa dele, né? Incrível, né? Incrível. 10, 14, 18, 22... Quem do Brasil jogou 5 Copas, hein? 5 Copas? Tem? Desculpa eu odeio fazer perguntas. Eu acho que não. Eu acho que não. Pelé foram 4, né? Pelé foram 4. Não... Pelé foi 4, 58, 62, 66 e 70. Na verdade, eu acho que no futebol mundial, Cafu só Cristiano 94, 8, 4 também. 4. Só e Cristiano, foi, diretor? Só Cristiano Ronaldo. Brasileiro não tem. Cristiano Ronaldo e Messi disputaram 5. Vão pra sexta. E Ochoa, que se for pra essa, iria pra 6ª Copa. E o Mataus também jogou 5 Copas. 8-2, 8-6, ainda em atividade. 90, tirando eles, acho que não tem ninguém. Impressionante, cara. É que em 10 ele não jogou. Ele foi reserva, mas 14, 18, 22 ele foi titular. O Mataus era o recordista, né? E aí o Messi e o Cristiano vão chegar a 6 Copas esse ano. Agora, 6 Copas. Bizarro. Só o fato de a gente estar discutindo o Thiago Silva com 41 anos, depois de tudo que ele construiu durante a carreira dele, voltar para Portugal, voltar a ser campeão num time onde já tinha uma identificação e a gente está pensando nele na Copa do Mundo, é a coroação de um grande e de um dos maiores jogadores zagueiros da história do futebol brasileiro. Você com 40 anos ser cobiçado pelo futebol europeu ainda já diz muito, cara. Quem com 40 anos é cobiçado pelo futebol europeu, ainda que seja o Futebol Clube do Porto, que hoje não é a elite da Europa. Cara, mas é um time gigante, campeão europeu. Dele do Chelsea? Sim. Ele saiu porque quis do Chelsea. Saiu com eles querendo que ele ficasse. Ele está jogando até hoje no Chelsea. Ele veio pro Fluminense, queria voltar ao clube. Eu acho que nem o Thiago imaginou que fosse voltar para a Europa, quando ele acertou essa vinda pro Fluminense. Eu acho que quando ele voltou, ele falou, acho que vou para encerrar. Contigo, eu acho que botou uma tremenda dúvida. E eu levaria também, se você quer saber a minha opinião. Thiago Silva? Eu levaria. Mesmo que não seja para ser titular, né? Tá lá.
Levaria. Se você precisar, citei você dois sabe que aqui. ele vai entrar e vai Citei dois corresponder. aqui que eu acho que, assim, com todo respeito a eles, assim, que eu acho que o Thiago se impõe, mas o que importa é o que o italiano pensa, né? O que o italiano pensa. Por falar Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Thiago Silva merece disputar mais uma Copa do Mundo com a seleção brasileira aos 41 anos? Você acha que Carlo Ancelotti está certo em considerar o zagueiro pela experiência, liderança e alto nível que ainda apresenta dentro de campo? Ou acredita que já passou a hora da seleção renovar de vez o sistema defensivo pensando no futuro? Comenta aqui embaixo a sua opinião sincera e diz pra gente, você levaria Thiago Silva para a Copa de 2026? Vou fixar os comentários mais brabos pra galera debater junto. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre a seleção brasileira, bastidores da Copa e todas as polêmicas do futebol. Tamo junto, família! Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.